Igor Onofre, uma ótima noite. Se aí na capital do estado o clima esquentou, aqui na capital federal está pegando fogo literalmente. Isso até porque os índios acabaram de acender diversas velas em uma vigília que está começando agora na frente do STF. Cerca de 5 a 6 mil indígenas estão aqui acampados já há uma semana. A gente observa que agora uns já vão retornando aos seus acampamentos, mas a ideia é que eles ficam revezando essa vigília lá na frente, Júnior. Olha só, já vão se juntando também com diversas velas e amanhã acontece o julgamento aqui. Esse julgamento será um dia muito importante, que vai realmente resolver, vai definir sobre as áreas e as demarcações indígenas. A gente vai acompanhando que eles vão retornando com diversos equipamentos, com alguns hinos também, como é realmente dentro da sua etnia. Roupas, algumas armas foram retiradas, colocadas em cima de um veículo de som já durante o dia. As imagens também que foram recuperadas, Igor, durante o dia, nosso repórter cinematográfico Júnior acompanhou toda essa movimentação. Era por volta de 4 da tarde, quando os índios começaram a se movimentar e chegar até a frente do STF, que é objetivo. A ideia é chamar a atenção do ministro também e de Alexandre de Moraes, que deve estar nesse julgamento. Hoje, na hora do almoço, um pouco mais cedo, eu estive em uma reunião com alguns senadores e nesse almoço, nessa reunião, o senador Zequinha chegou a falar sobre esse movimento, sobre esse acampamento. O senador disse que está na hora de acabar com essa farra de várias áreas indígenas e que na maioria das vezes eles não estão plantando sequer nem uma mandioca. Vamos acompanhar o que diz então o senador. Da Constituição, 30 e poucos anos, não se obedece, digamos, a questão temporal do que diz a Constituição. E vamos avançando. Onde tínhamos uma reserva indígena com X hectares, você hoje tem a mesma reserva com uma expansão 3 vezes maior do que a área original. Assim acontece lá no nosso estado. Então, o marco legal, ele coloca ordem na casa. O Brasil já deveria ter feito isso há muito tempo. O Congresso Nacional está devendo isso à sociedade. Então, entendo que passou da hora, a gente precisa aprovar e fazer as coisas andarem de forma transparente, não é? Porque as reservas são criadas através de decretos que você não sabe como são concebidos. Eu, que moro numa região, no Pará, tem muita reserva indígena, por exemplo. Você sabe o que significa 14% de 8.511.000 quilômetros quadrados? Para 1 milhão de índios, quer dizer, você tem 212 milhões de habitantes, né? Você tem apenas 1 milhão de índios, eles têm, né, a metade de 1/3 dessas terras todas. Esse foi um depoimento, uma entrevista coletiva do então senador Zequinha, que disse sobre o julgamento que deve ocorrer amanhã aqui no STF a partir das 2 da tarde. Isso acontece também, Igor, uma semana após o documento que foi enviado através de Jair Bolsonaro até o Senado. Esse documento está no Senado, só que até agora mesmo, 1 hora antes do nosso ao vivo, eu recebi uma informação que esse documento sequer ele foi inserido no sistema do Senado. Ou seja, ele está seguindo um ritual muito lento e se ele não for inserido no sistema, a discussão não vai acontecer ainda esta semana. Igor Onofre. Obrigado, Bruno Pinheiro, 18 horas e 12 minutos. Só salientar aqui a fala do senador Zequinha Marinho, que é do Pará, com relação a essa questão indígena, né? Chegou o momento, Onofre, que os índios no Brasil, a exemplo dos índios americanos, querem dinheiro. Eles querem viver o capitalismo como qualquer outro ser humano pode fazer. Então, fica claro que o Brasil tem as suas diferenças dos Estados Unidos, mas fica cada vez mais claro que os índios querem trocar o arco e flecha, por uma caminhonete, por uma pá carregadeira, por um trator, por sacas de soja, e fica cada vez mais claro isso, e parece que vai ser irreversível. Nos Estados Unidos,
guardadas as proporções, os índios eles dominam os cassinos, as áreas de lazer, resorts e tudo mais. E parece que no Brasil está caminhando também para isso. Qual que é a sua opinião com relação a esse tema? Eu estava olhando aquela multidão de índios ali. Para levar 4 mil índios para Brasília, alguém tem que pagar isso. É lógico. Quem é que paga? Dona Igreja Católica, um órgão chamado Conselho Missionário Indigenista, CIMI. Algumas ONGs financiadas por nomes que não vêm ao caso, ONGs com dinheiro público e que querem, em vez do índio com máquina produzindo, que o índio é extremamente capaz, eles querem aumentar as áreas, porque na área tem discurso para conseguir mais dinheiro para as ONGs e também preservar o solo e a mata para no futuro ser reserva mineral a ser vendida, não pelo governo, que o governo é para essas ONGs. A área indígena no Brasil hoje é extremamente contaminada por política. O pior deles é o CIMI, da Igreja Católica, a CNBB, da Igreja Católica, um monte de ONGs evangélicas e outras ONGs estrangeiras, e um órgãozinho muito perigoso chamado FUNAI, que é um órgão do passado que olha para o passado. Vou contar 2 historinhas bem rapidinhas. Fique à vontade. Os índios Bacairi, aqui perto de Nova Brasilândia, ainda aqui na direção de Chapada, 180 quilômetros para frente, os Bacairis estão tentando produzir arroz há alguns anos com máquina, tentando tecnologia, botaram um filho para estudar técnica agrícola, eles estão tentando evoluir. A FUNAI e o IBAMA não aceitam. O IBAMA aplica multa imensa neles porque eles não podem produzir assim, assado. E do lado o produtor normal produz do jeito que bem entende, que o IBAMA não vai atrás. Segunda história que eu vou contar. A segunda história, ali na região de Campo Novo do Parecis, os índios em Ambiquaras e os Parecis estão produzindo soja, milho com alta eficiência. O IBAMA foi lá e arrebentou com eles. Multas. Não pode. Quem é que está por trás do IBAMA, do INCRA e da FUNAI? CNBB, o PT, a Igreja Católica inteira, algumas ONGs. Eu fui recente, Igor, um encontro aqui com os índios da reserva Sangradouro, a 40 quilômetros depois de Primavera. Quem vai para Barra do Garças fica ali no Rio Sangradouro, à esquerda ali tem Bororos e Chavantes. Um professor aqui do Colégio São Gonçalo, que ali eles foram catequizados na década de 40 pelos padres salesianos. Então, o Colégio São Gonçalo é salesiano, aqui de Cuiabá. O professor estava lá e foi um encontro de gente, umas mulheres do Ministério Público Federal, umas pessoas da FUNAI, umas 2 do governo, não foi nenhum parlamentar, foram convidados e não foram. E chegou lá, ali tem muitos caciques. Cacique chefia um clã, que é um grupo de família. Então, numa aldeia de 50, de 200 pessoas, tem 4 caciques, que ele chefia, não aldeia, chefia clãs, e não tem um chefe de aldeia. Eles fizeram discursos muito brabos em cima da caravana. Nós queremos plantar e produzir, os nossos filhos querem internet, querem que o filho do não índio tem. E levantaram-se as mocinhas, patricinhas, procuradoras federais, concursadas, chiques da vida. Não pode, o índio tem que preservar a sua cultura. Preservar de barriga vazia é dose. Quando a gente olha, só para concluir, olha o mapa, pega ali, você que está em casa aí, abre o mapa, abre o Google, Reserva Indígena Sangradouro. Pega o mapa e olha, você vê assim, é um círculo verde, de uns 6 mil hectares, mais ou menos, onde estão os índios. E ao redor, campos e campos plantados de soja. Quem sustenta aqueles índios, na maior parte do tempo, são os produtores, porque eles não têm comida.
Bolsa Família atrás, a FUNAI é uma irresponsabilidade absoluta, a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, do Ministério da Saúde, é comandada por políticos, é uma droga, o índio morre míngua lá de doença, não tem dipirona. Então, o índio está querendo isso, ele está querendo produzir, ele está querendo se inserir no mercado econômico. E esse professor, para terminar, o professor do Salesiano me disse, olha, aqui tem índio que desmonta e monta um trator de olho fechado. Quer dizer, então não é por atraso tecnológico, não. O problema é o combate político ao futuro do índio. Desses que eu falei, igreja, CIMI, CNBB, ONGs, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, esse povo que está com a vida organizada e as ONGs, e querem manter uma mina de ouro, que é o índio que dá dinheiro. Falar de índio dá dinheiro.